Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta, trazendo um tema muito interessante para você, buscando a sua qualidade de vida, claro. Então o tema para hoje é como envelhecer com qualidade de vida, com saúde. Para isso, o nosso convidado é o Dr. Leonardo Ferreira, ele que é médico geriatra, ele vai trazer muitos assuntos interessantes aqui pra gente. Atualmente, a expectativa de vida da população brasileira é de 76 anos. E olha só, gente, entre 1940 e 2018, a expectativa de vida era de 42 anos. Imagina, você nascer, né, você tá na adolescência e falar, com 40, vou viver até os 42. Hoje, isso pra gente é muito longe, né? Hoje, por exemplo, eu tô com 43, né? E aí, né? A expectativa de vida era até aí, né? Então, o que a medicina trouxe? O que o nosso cuidar, né? Esse olhar cuidadoso da medicina, do integral, né? Como a tecnologia avançou, né? Que fez a gente melhorar e conseguir ter mais longevidade. E melhor que isso, envelhecer com saúde e com qualidade de vida. Dr. Leonardo, muito obrigada, viu? Por aceitar o nosso convite desse tema tão importante, tão atual, que é o tema de hoje. Agradeço, Carol, o convite. É um prazer estar com vocês. Doutora, a que se deve esse aumento aí da expectativa de vida? Hoje a longevidade ela atinge patamares bem superiores do que décadas atrás e certamente isso se deve a muitos fatores, né? Eu consideraria que o acesso à saúde, nós tivemos aí ao longo dessas últimas décadas uma melhoria de acesso à saúde, não só, né, no sistema privado, né, particular, mas principalmente no sistema público de saúde. Então a gente teve muito mais acesso. Nós tivemos melhorias de atendimentos, tanto nas unidades básicas como redes de média e grande complexidade, redes hospitalares. Então, assim, o acesso melhorou muito para a população de um modo geral. Além de que, né, a informação, né, hoje nós temos aí o canal da internet, é uma fonte de informação muito interessante, isso favoreceu também bastante a ida dos pacientes, o entendimento, o discernimento dos pacientes com relação a muitas doenças, a muitas condições de prevenção de doenças, enfim, a tecnologia, né, não só a tecnologia digital, mas a tecnologia na área médica também, o avanço de aparelhos, o surgimento de novas ferramentas diagnósticas, de ferramentas de trabalho, né? A gente pode citar hoje a cirurgia robótica, que está aí em grande avanço, né? Em grandes centros, próximo nosso aqui em Campinas já existem serviços que trabalham com cirurgia robótica, enfim. Eu acho que tudo isso favoreceu essa maior longevidade. Que bom que isso veio trazer aí mais qualidade pra gente, mais anos de vida, né? Doutora, é verdade que a mulher, ela vive mais que o homem? Por que isso? Então, de fato, né, nós hoje temos no Brasil, né, segundo o IBGE, 51% em torno da população brasileira é do sexo feminino. E até tive curiosidade de ler um trabalho há pouco tempo, que foi publicado na Austrália, e em 2020, eles conseguiram correlacionar muito a questão do cromossomo sexual, né? Os seres vivos, né? Os mamíferos que possuem o DNA e o cromossomo sexual XX, no caso, né, dos seres humanos, as mulheres, eles têm uma maior cadeia codificada de DNA, e isso confere, né, por razões intrínsecas a esse material genético, uma maior longevidade. Os homens, por outro lado, têm uma cadeia de codificação de DNA menor, que é a Y. Então, o homem tem duas cadeias principais, que seria o cromossomo X e o cromossomo Y. E relacionaram, fizeram estudo em várias espécies, em mais de 200 espécies de animais do reino animal, e perceberam que todos os animais que tinham um cromossomo idêntico, né, que tinham o cromossomo XX, por exemplo, no caso das aves, é ao contrário, né, as mulheres nos seres humanos têm XX e o homem XY. Nas aves é ao contrário, o ZZ é na ave macho e o ZW é na ave fêmea. E perceberam que nesse grupo de aves o macho tem uma longevidade maior. Então isso reforçou essa tese da questão da longevidade ligada a cromossomo sexual. Além do mais,
as mulheres têm uma grande vantagem, né? Os hormônios da classe dos estrogênios, por exemplo, são hormônios que têm um fator de cardioproteção, eles têm um fator de proteção do endotélio vascular, eles diminuem, né, o acúmulo de colesterol ruim, né, dentro dos vasos. Então, isso implica, né, numa maior longevidade, é claro. Além de que as mulheres, elas têm uma vida culturalmente, socialmente, né, mais comedida. A gente percebe que os homens, de uma maneira geral, né, eles são mais afoitos, eles são mais, vamos dizer assim, possuem hábitos, né, mais extremos, como o álcool, como o tabagismo. Enfim, isso tudo influencia também numa menor longevidade para os homens e, consequentemente, as mulheres têm uma longevidade bem melhor, bem maior. Doutor, com que idade, independente se homem ou se mulher, né, com que idade a gente deve começar a se consultar com o geriatra? E como que é essa avaliação inicial? Na verdade, não existe uma idade, um ponto de corte inicial para fazer uma avaliação geriátrica, mas eu diria que entre 40 e 50 anos é um período interessante para você fazer uma primeira avaliação geriátrica. E nessa avaliação geriátrica, ela vai ter uma abordagem, né, na entrevista médica muito ampla, né, que vai buscar a questão dos antecedentes familiares, né, para a gente vincular muitas vezes doenças que são geneticamente, têm ligação genética, né, dos seus antepassados. Nessa consulta a gente vai abordar hábitos de vida, nós vamos abordar também a questão de patologias que eventualmente essas pessoas possam desenvolver devido à sua condição de hábito de vida, por exemplo, sedentarismo, né? Pessoas sedentárias têm a propensão maior a desenvolver hipertensão, diabetes, dislipidemias, né? Então, assim, é uma consulta bem interessante, é uma consulta que dura um tempo considerável, porque a gente aborda não só ali a entrevista, né, direcionada ao sintoma, mas também a todo o contexto de vida do paciente, desde a questão hereditária, familiar e desde os hábitos que ela possui no seu dia a dia. Nossa, que interessante, né? Então é um médico assim que vai ser aquele que nem quando a gente é criança, a gente vai no pediatra, né? Ele vai acompanhando a gente, né? E vai sabendo do nosso histórico, e vai acompanhando todas as abordagens até um certo período da vida, né? Então, eu acho que eu entendi dessa maneira. Não sei se estiver incorreto, me corrija. E o geriatra, ele vai ajudar, né, nesse processo investigativo e nesse caminhar aí do envelhecimento. É um envelhecimento, a gente tem que envelhecer com saúde, né? Não tem o que falar, né? Exatamente, né? Hoje eu vivencio muito na minha rotina de trabalho, eu até tenho comentado bastante. Hoje eu estou atendendo os filhos dos meus pacientes, né? Eu começo a atender filhos de pacientes que já estão atingindo seus 60 anos, 65 anos, enfim. E é muito legal, né? Porque eu já tenho aí 20 anos de estrada, então já estou começando a atender os filhos dos pacientes. E justamente já casa uma coisa com a outra, né? Porque conhecendo o histórico do pai, da mãe, quer dizer, fica muito mais fácil de você já enxergar determinadas situações e fazer determinados atos para prevenir determinadas doenças, sem dúvida. Ah, é legal. Entrou num assunto bom agora, né? Quais são as principais doenças que a gente deve ficar atento, né? Nesse processo todo, quando chega até você, né? Como prevenir, quais os sintomas que a gente deve ficar. Opa, deixa eu relatar isso para o médico. Mas, doutor, pode responder para a gente depois de um rápido intervalo, por favor? Combinado. Até já, então. Estamos de volta com o Dr. Leonardo Ferreira, ele que é médico geriatra. Estamos falando dessa importante especialidade aí da medicina que acompanha todo o nosso processo, faz uma avaliação de todo o nosso processo de vida mesmo, para ajudar a gente a envelhecer com saúde. Envelhecer acho que é um termo que ainda assusta as pessoas, doutor? Ah, sim, assusta, né? A maioria das pessoas ligam o envelhecimento com a dor, com a limitação, com a incapacidade, né? E como nós abordamos um pouquinho lá atrás,
isso mudou muito, né? A longevidade hoje nós temos outros patamares de idade, de sobrevida, né? E que estão vinculados à qualidade de vida. Então, é óbvio, né? A nossa vida ela é finita, mas que ela seja qualitativa durante este período que nós estamos aqui. Mas assusta mesmo, né? O envelhecimento, se você for buscar o termo técnico dele, nós chamamos de homeostenoses, né? Homeostenoses nada mais é do que o envelhecimento gradativo das nossas células. Então, desde que nós nascemos, nós passamos aí por uma curva ascendente de alta multiplicação celular, de alta produção celular, e aí atingimos um platô, e desse platô nós começamos a diminuir essa renovação celular. Isso acontece por volta dos 30 anos. Você fala assim, quando eu começo a envelhecer? Em torno de 30 anos. Porque até 30 anos a gente está só fazendo multiplicação, fazendo células, nós estamos proliferando. A partir dos 30, nós estamos mantendo e declinando essa nossa capacidade de multiplicação celular. E lógico que envelhecer, quando você diminui essa replicação celular, você vai ter um desgaste de tudo, né? Não é só o que está aparente. Muitas vezes você se olha no espelho e fala, não, envelhecer é ter cabelo branco, ter rugas, né? Não só a questão externa, mas internamente nós também temos o envelhecimento, né? Nós começamos, por exemplo, na questão cardiovascular, nós temos o enrijecimento das artérias, nós temos uma diminuição da função contrátil do nosso músculo miocárdio, nós temos uma diminuição do ritmo de filtração glomerular, ou seja, o rim começa a diminuir esse ritmo de filtração, o nosso fígado, ele diminui também a taxa de oxidação, de processamento de substâncias, enfim, a nossa visão, né? A nossa visão começa a ficar também mais deficiente. Então, de uma maneira geral, nós vamos perdendo um pouco essa capacidade de proliferação, consequentemente aparecem, né, alguns sinais que nos trazem esse medo, né, a questão também osteoarticular, né, as artroses, né, as hérnias que nós eventualmente vamos adquirir, hérnias de disco, né, pela postura, fica sentado, carrega peso, enfim, assusta um pouco, porque geralmente associam muito isso à incapacidade, à limitação e à dor. Mas com os recursos que nós temos hoje, né, na medicina, nós temos como prevenir, atenuar e reabilitar. Essa é a ideia. Olha, eu vou generalizar, tá? Mas a gente fala assim que os homens, eles demoram mais para procurar um atendimento, as mulheres são um pouco mais cuidadosas, né? Parece que a gente tem um pouquinho isso na nossa cultura, né? Mas assim, o que a gente tem que ficar atento no geral, né? De algum sintoma, de alguma coisa assim? Quais são as principais doenças, né, que pode acontecer e que a gente tem que, doutor, o que está acontecendo aqui, né? O que mais aparece nesse processo de envelhecimento, além do que você já citou? Eu acho que uma grande dica é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento do seu corpo. Ao mesmo tempo é simples falar, né? Eu conheço o meu corpo, mas será que você sabe interpretar os sinais que ele traz, né, para você? Então, assim, o médico ajuda muito nisso. Mas antes de você chegar ao médico, você tem que também ter uma interpretação, uma leitura do seu corpo, né? Do que ele te sinaliza, né? Então, por exemplo, se você começar do aparelho gastrointestinal, um exemplo, começa a alterar seu trânsito intestinal, você diminui a frequência de evacuações, por exemplo, durante a semana. Ao invés de você ter um ritmo diário, você começa a ter ritmos mais prolongados a cada 2, 3 dias, né? Se você tem, de repente, um sangramento, né, na hora de ter também o ato da evacuação, né? São sinais que você tem que ficar atento. Dores persistentes, né? Então, eu tenho uma dor abdominal, uma dor no tórax, uma dor de cabeça persistente. Então, é preciso se auto-identificar e não negligenciar esses sintomas e buscar o médico, né? A gente vê que muita gente negligencia. Na hora que chega na frente do médico, a gente começa uma entrevista e fala, poxa, mas isso aí não aconteceu a questão de um ano atrás, começou a alterar o seu organismo nesse sentido ou naquele sentido. Doutor, começou, mas eu achei que não era nada, enfim, eu deixei a coisa correr.
E o que você falou é fatal, né? A mulher é muito mais cautelosa, a mulher é muito mais cuidadosa. Eu vejo na minha rotina diária, né? Se a gente fizer uma proporção, 70% das pessoas que me procuram voluntariamente são mulheres, 30% são homens, e muitos deles me procuram acompanhado da mulher, porque não vai se a mulher não levar ele, né? Pegar na mão e levar no médico. Então, temos várias coisas, né? As doenças que a gente vê aí com envelhecimento, as deficiências sensoriais, perda auditiva, diminuição de frequência auditiva, campo visual, alterações de paladar, de olfato que também podem acontecer, diminuição de saliva, né? As doenças cardiovasculares, é lógico que o aumento da idade aumenta o risco, né, das doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, né, as doenças neoplásicas, né, com o avançar da idade aumenta o risco de você ter câncer, né, consideravelmente, e isso tudo a gente tem que sempre estar interpretando, fazendo essa autoleitura do nosso corpo para a gente poder conseguir adiantar ao máximo o diagnóstico, né? E assim ter um tempo para fazer um tratamento adequado, né? Correto, e não ter aquele delay, né? Eu vou lá depois do que aconteceu. Aí, às vezes, você parte por uma situação muito mais de reabilitação ou paliativa do que curativa, né? É isso aí. E doutor, e as doenças de cunho neurológico, né? Que hoje, assim, se fala muito e fala que isso vai aumentar muito e vai vir cada vez mais cedo, como o Alzheimer, como as demências. Como que isso é identificado, né? O que é um sinal pra gente, que a gente, opa, isso não é tão normal, deixa eu procurar um especialista? Sim, na verdade, essas doenças neurológicas, né, que a gente classifica neurodegenerativas, elas estão aparecendo mais justamente pelo que a gente está discutindo aqui. As pessoas estão vivendo mais, né? Então, antigamente, como você falou no início, vivia até os seus 50, 40 anos, nossa, viveu muito. Hoje, chega um paciente com 70 anos, eu falo, nossa, tá jovem, né? Então, tá ativo, tá produtivo. Mas essas doenças neurológicas, você citou, por exemplo, o Alzheimer, que é uma demência, né? O que chama muita atenção, né, na fase inicial ali da demência de Alzheimer, por exemplo, é a falha de memória, né, curta, com prejuízo na sua qualidade de vida. O que eu quero dizer com isso aí, por exemplo, né? Você começa a ter perda de informação, né, melhor dizendo, e isso vai impactar no seu dia a dia. Por exemplo, a dona Maria fala para o seu João, que é o esposo dela, fala, João, vai para mim na padaria e compra pão, café e leite, né? O seu João, tudo bem, eu estou indo lá, já vou buscar isso aí para você. Ele vai lá na padaria e esquece de trazer o pão. Aí chega a Maria e fala, mas João, você esqueceu o pão, né? Eu te pedi pão, café e leite. Nossa, é verdade. Isso já é um exemplo. Outro exemplo que a gente tem muito frequente. Às vezes o paciente sai de casa e não lembra para onde vai, por exemplo. Peraí, onde mesmo que eu vou? Ou às vezes está voltando para casa, nossa, eu não conheço esse caminho, ele já passou ali por N vezes, né? Então você começa a ter falhas pontuais de memória que não são comuns. Esquecer um recado, esquecer de pagar uma conta, isso acontece com todo mundo, comigo, com você. Mas o paciente que começa a demenciar, ele começa a ter falhas assim que são muito visíveis para quem convive com ele, né? Esquecer o pão, esquecer o caminho de casa no retorno, colocar a bolsa às vezes dentro da geladeira, esquecer que colocou a bolsa dentro da geladeira, né? Guardar um objeto em um lugar completamente diferente do habitual, né? E falar, nossa, eu perdi. Aí vai lá na gaveta de roupa, por exemplo, e acha um sapato, uma coisa que não é comum. Acho que é inversão, né? E por incrível que pareça, isso acontece. E o último que percebe isso é o paciente, né? Porque ele não tem essa memória recente. E a família que acaba trazendo, reportando, né? E outras coisas também. Às vezes o paciente conta para a mesma pessoa 10 vezes a mesma história, né? Então, você fala, nossa, mas você já me contou isso. Opa, já?
E aí, dia seguinte, chega e conta a mesma história. Nossa, mas você já me falou isso ontem. Nossa, eu falei. Então, são essas falhas que vão chamando a atenção. E isso começou a acontecer. Nossa, vamos correr, vamos procurar um geriatra, vamos fazer um tratamento e tentar diagnosticar o que está acontecendo. E olha, a gente falando agora, a gente aí tem recente aí o Novembro Azul, né? Falando de homens aí por conta do Novembro Azul, tem alguma orientação específica para esse caso, para a gente elucidar aí, né, a conscientização contra o câncer de próstata? Ah, sim, né? Eu acho que todo homem é muito importante. No Brasil, a gente ainda tem uma cultura um pouco arcaica, né? De pudor, né, em relação à procura de um médico para fazer uma prevenção, mas é importantíssimo, né, todos os homens acima de 40 anos fazerem, né, consultas anuais médicas, né, ou com clínicos habilitados, ou com urologistas, fazendo seus exames preventivos. Hoje a gente faz a prevenção, por exemplo, do câncer prostático com exame laboratorial e com exame físico. É muito simples e tem acesso a todas as pessoas. O sistema público hoje oferece todos os recursos para fazer o diagnóstico. Então, assim, mesmo sem sintomas. É lógico, quando o paciente começar a ter sintoma, ele acaba procurando, né? Mas quem não tem sintoma, deve procurar mesmo sem ter sintoma. Quais seriam os sintomas mais comuns? Né? Dificuldade do jato urinário, né? Às vezes um desconforto na região ano-retal, né? Às vezes uma dificuldade também para conseguir evacuar, né? Então, assim, tem várias coisas que acontecem, dor, às vezes também presença de sangue, né, na hora que vai urinar, né? Então, assim, ou vai também ejacular. Então, isso tudo pode aparecer no paciente que tem aí um câncer de próstata. E é importantíssimo buscar essa prevenção. E falando de prevenção, né, falamos aí das principais doenças, falamos aí de fatores até de neurológicos, né? E como a gente tem que ficar atento a nós, né? Viu? Mudou alguma coisa no corpo? Não mudou, vamos fazer os preventivos. Mudou alguma coisa no corpo, ficar atento, né? Mas assim, o que você dá de dica pra gente, doutor, pra gente finalizar o programa? Quais são os hábitos saudáveis pra gente envelhecer com saúde? Hoje é inevitável a gente ter na nossa rotina diária várias coisas, né? Então eu vou falar algumas coisas bem simples para a gente pontuar o que é importante. A Organização Mundial de Saúde fala que saúde é o bem-estar físico, social, né, e psíquico das pessoas. Então, quando ela definiu isso, né, ela definiu tudo. Ela definiu que uma pessoa tem que ter um hábito de vida bom, né? Então ela tem que dormir bem, então ela tem que dormir na hora certa, ela tem que acordar bem, ela tem que descansar, né? Ela tem que ter férias, ela tem que saber a hora de parar o trabalho, excesso de trabalho também faz mal para a saúde, né? A questão da atividade física, hoje é recomendado de 150 a 300 minutos por semana de atividade física, né? No mínimo. Isso varia de 2h30 a 5 horas semanais, né? Então, assim, é importantíssimo a atividade física. Atividade física é igual saúde e longevidade. Trabalhos hoje publicados falam que pessoas que são ativas e que não são sedentárias, praticam atividade física regularmente, vivem 5 anos a mais do que as outras que são sedentárias. Então, atividade física é importantíssimo. Bons hábitos, né? Uma alimentação rica, colorida, folhas, né? Legumes, proteínas, né? Então, assim, é importantíssima a alimentação. E no idoso, a gente vê uma carência ainda maior de proteína. E o idoso, às vezes, ele peca porque ele vai muito para aquela comida que é pouco elaborada, porque é mais rápida, né? Muitas vezes ele está lá sozinho, né? Ele vive sozinho e ele faz uma alimentação um pouco elaborada. Isso predispõe ele a ficar mais frágil e a desenvolver problemas. Então, alimentação saudável, atividade física, dormir bem, ter uma integração familiar saudável, inclusive a religiosidade também é importante, independente do credo de cada um, isso é muito importante. Então seriam esses fatores aí os principais para você ter uma vida saudável.
Tá certo, doutor. Obrigada, viu, pela sua participação, por esse bate-papo gostoso e rico aí, que trouxe com certeza muito conhecimento e muita dica especial aí, né, pra gente se perceber, pra gente ficar atento, pra gente ter mais qualidade de vida e envelhecer com saúde. Obrigada, viu, doutor? É muito importante a gente sempre disseminar essas informações para que as pessoas tenham uma leitura do próprio corpo e também desenvolvam hábitos saudáveis, né, proativos, para ter uma qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, satisfatória, né, e sem sofrimento. Obrigada mais uma vez, obrigada a você que está acompanhando o Saúde em Pauta também. E toda terça tem um programa inédito, a gente sempre traz profissionais aí renomados de diversas temáticas com um foco só, a sua qualidade de vida. Espero que você tenha gostado desse programa e te espero até o próximo, na próxima terça-feira com um inédito para você. Até mais, tchau!